Olá, estamos começando aqui mais um Vocalize e hoje estamos recebendo a Irma. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Muito obrigada mesmo, né? Foi difícil de trazer aqui porque a agenda cheia, a Irma que é psicóloga e hoje veio atender um pedido dos nossos ouvintes de estar falando um pouco mais sobre saúde mental. Especialmente, nós vamos focar a questão dos nossos alunos, você que pertence ao NAP, né, que é o nosso núcleo de apoio psicopedagógico aqui da Univas, e deve escutar muitas histórias e ter que ajudar muitas pessoas, né? Os jovens, os alunos chegam na faculdade tendo que, às vezes, mudar de cidade, morar sozinho, tudo novo, pressão de notas, tudo isso, às vezes consegue um novo trabalho. E como é que fica a saúde mental? Como nós atendemos os alunos de todos os anos e de todos os cursos, existe uma diferença muito grande dos alunos que trabalham, dos que não trabalham, mas uma coisa que eu vejo é que todos eles passam muito por essa situação de ansiedade. E a minha preocupação hoje é se o que eles estão passando realmente é proporcional, porque o que me preocupa muito é que eles não estão aprendendo no ensino médio mesmo a ter algumas responsabilidades, né? E assumir as responsabilidades que eles têm que ter como adultos, como alunos da faculdade. Então, o que acontece? Qualquer coisa vira uma coisa muito grande, eles maximizam muitos problemas. Existem problemas que são reais. A ansiedade é normal. É tudo novo, normal, né? Então eu vejo que o núcleo ajuda muito a mostrar para eles o que é que eles podem resolver, como eles podem resolver. Nós temos muitos coordenadores que também ajudam muito a isso. Mas o que eu vejo é que eles não têm, por exemplo, um exemplo que eu coloquei aqui, quando você vai fazer uma casa, você chama um arquiteto e faz uma planta e vai fazendo aquela casa de acordo com aquela planta. Quando você não se planeja, é muito difícil, né, você dar andamento a isso, porque você não se planejou. Quando você tem uma ideia que você acha que é utópica, pode ser até que existam caminhos no meio disso, mas você só está aqui porque você está vindo para cá e não está para cá, né? Eu vejo muito isso e outra coisa, de não saberem aonde estão e para o que vão fazer. Qual é o propósito? O nosso propósito, na nossa profissão, mas em qualquer profissão, é ajudar o ser humano. Legal. Em qualquer um, né? Você vai fazer uma coisa em uma casa, você vai... Uma vez eu estava conversando com um pedreiro e ele me explicando como é que ele construiu uma casa, falando de tijolo, da massinha, de como colocava. Eu falei, não, você não está fazendo uma parede, você está fazendo um lar. E quando você olha dessa maneira, é diferente, é muito diferente. Você acha que o sofrimento aqui naquele momento inicial se transforma um pouco a partir do momento que você tem um propósito, é isso? Exatamente. E o problema é, qual é o meu propósito? Então você se pergunta, para que você quer fazer isso? Para que você quer ter autonomia para desenvolver algumas coisas? E à medida que eles vão tendo consciência, você assume muitas vezes até aquela dor. Porque você tem que escolher, o que nós estávamos conversando aqui, você vai passar 5 anos, 5 anos vão passar você estudando ou não. Você hoje tem algumas dificuldades de tempo, mas amanhã vão ser piores, porque vão ter outros trabalhos, você vai casar muitas vezes, vai ter filhos, né? Uma das coisas que eu verifico muito é assim, você pode qualquer coisa, mas você tem que assumir aquelas responsabilidades. Se você quiser ter. Quero fazer uma faculdade, né? Tem que mas para isso eu tenho que trabalhar junto, porque eu tenho que às vezes até ajudar a pagar essa faculdade, eu quero morar sozinha, é isso mesmo, né?
É isso mesmo. Como é que lida com essas dificuldades encontradas aí na vida? O que eu vejo é que você tem que saber o que você pode também, né? E enfrentar isso. Quando a gente fala assim muito em zona de conforto, que você vai sair e tem que sair, muitas vezes, porque você não vai ter sua mãe, seu pai, sua avó para ajudar, né? E você tem que enfrentar. E o que eu vejo nas coordenações e no núcleo é que nós damos o suporte para isso. Mas você tem que querer, porque você não é mais criança. Você tem que querer e se comprometer pelo que você mesmo decidiu. Mas eu vejo uma coisa assim com relação à zona de conforto, que todo mundo fala, você tem que sair, tem que sair. Mas a natureza também mostra que muitas vezes você tem que ter um conforto para você decidir. Não sei se é porque eu sou do Rio e nós íamos à praia e o salva-vida nos ensinava a nadar as crianças pequenas no mar. E no Rio tem muita onda, né? E aí eles ensinavam que nós tínhamos que ir para trás da onda, muito fundo. E aí não acontece nada. Então você vai, olha, pensa qual o caminho que você tem que tomar. Mas essa zona de conforto, ela é boa para isso. Não é boa para você ficar ali dormindo. É para você ter uma atitude de pensar o que você vai fazer. Uma outra coisa que eu vejo que é importantíssimo que hoje está acontecendo são as redes sociais. Além de você não conseguir organizar o seu tempo, porque você fica muito tempo numa rede social, se nós organizarmos o tempo, estatisticamente, você ganha mais de 8 horas por semana. E mais de 1 hora por dia, se você organizou aquilo. E nas redes sociais, você vê todo mundo fazendo tudo, ganhando muito dinheiro, tendo tempo para tudo. Então, se você acredita naquilo, você está acreditando numa grande mentira. E você tem que se comparar, sim, mas com você. E tem que verificar tudo, vamos dizer, no final do dia, que você conseguiu fazer de melhor. Você conseguiu prestar um pouquinho mais de atenção, ou você conseguiu ter mais calma, ou você conseguiu falar melhor com as pessoas, conseguiu harmonizar algumas situações, né? E para mim, mais importante, não é planejar, não é ter ideias, é fazer acontecer. Porque a rede social, inclusive, né, acrescentando ao que você falou, tem a questão da procrastinação, que é um problema, né? Então, o que eu vejo às vezes, assim, né? Agora a gente está em final de semestre e o coordenador sempre recebe muita demanda de pessoa que deixou para o final para reclamar, para dizer que não vai dar tempo, né? E a gente é visível quanto que, se você abrir sua agenda e ver a quantidade de coisa que você tem que fazer e se sobrou pouco tempo, né? Porque inclusive a rede social nos consome aí, em vez de eu ir ler o artigo que o professor passou, eu fico lá olhando o Instagram e TikTok e vendo passar o tempo, né? E aí vem o sofrimento, vem, né, a batedeira no coração, meu Deus, e agora? O desespero, né? Então, além dessa questão da comparação da rede social, a gente vale a pena reforçar essa questão da administração do tempo, né? A administração do tempo é uma coisa. Olha, quando eu faço, por exemplo, organização de estudos, não resolve dizer que é mágica, não é. Mas o que eu sinto é que 90% dos casos diminui a sua ansiedade. Por quê? Porque você sabe o que não deu aqui, que foi extraordinário, aonde você pode colocar. E você disse uma coisa muito importante. Nós não colocamos as coisas em lugares que são irrelevantes, e sim no que é relevante. Então, nós não vamos ter tempo. Mesmo, né? Eu vejo uma coisa que eu trabalho há muitos anos com isso, mas que eu aprendi não tem tantos anos assim. É que tudo que é difícil é o que nós temos que aprender. Porque o que é fácil você já sabe. Aquilo é fácil para você. Então, se nós começarmos a encarar a minha dificuldade é um planejamento, o que eu tenho que fazer? E se comprometer com aquilo. E à medida que você vai fazendo todo dia, aquilo vira um hábito. E aí você já faz aquilo. E vai doer?
vai doer, mas dói mais na hora que chega no final do ano e você não tem nota. E assumir essa responsabilidade é coisa de adulto. E na faculdade, aliás, bem lembrado, né? Chegamos à vida adulta, às vezes alguns antes, outros depois, mas chegou à faculdade, é vida adulta, né? E até a gente às vezes recebe alguns pais, a gente lembra esses pais, nós estamos tratando com o filho dele que é um adulto, portanto tratando com o próprio aluno, né? Então isso e nós temos hoje uma dificuldade dos pais não verem que o filho virou adulto. E que isso dificulta muito o desenvolvimento dele. Eu lembro de um pai que nós tivemos, que o filho fez bullying com amigos e ele fez o filho estudar uma semana sobre bullying para dar uma palestra. Quer dizer, ajudou a escola. Ajudou a escola, ajudou a ele a assumir aquela responsabilidade, porque quando você não conhece as coisas, você não imagina o que o outro sente. E hoje, isso é uma coisa muito séria, na rede social você não está olhando a pessoa. Então eu falo que você é feia, mal educada, mas eu não estou olhando você, eu não sei o que você sente, né? E as relações são muito importantes, você compreender o outro, né? Então eu vejo que tem uma coisa que eu vejo que facilita muito essa postura de adulto. Aliás, e qualquer, não é só adulto, é qualquer pessoa, é você ter harmonia e equilíbrio. Quando você pensa, você fala e você faz a mesma coisa, você tem equilíbrio. E quando eu falo a verdade, eu não preciso ter uma boa memória, porque eu não vou esquecer daquilo. Quando eu falo mentira, não, eu vou ter que lembrar muito. Mas isso me dá uma postura adequada, eu não tenho medo, eu digo não fiz isso porque eu não sei ou porque eu não tenho domínio disso. Isso te ajuda muito a ser uma pessoa mais íntegra mesmo, né? E cada mentira que nós falamos ou cada situação que você justifique, você cria um monte de outras barreiras, porque você vai mentindo. Tem pesquisas que dizem que quando você fala uma mentira, em cada minuto você fala mais 10. É um absurdo. Você vai se enrolando, né? Vai se e aí enrolando. aquilo ali à noite, aquilo vira um turbilhão na sua cabeça. Exatamente. E aí você mente pro colega que você não foi na reunião de trabalho que vai apresentar por uma coisa e vai fugindo, né, das situações, ou fugindo ou inventando mentiras, né? E o que piora a situação da saúde mental. Eu vejo que o nosso sucesso depende realmente do nosso comprometimento. Ou, por exemplo, um aluno que ele tem a maior dificuldade de apresentar lá na frente o trabalho, né? E ele sabe disso, mas não conta para o professor que tem. Aquilo lá ele passa o semestre inteiro que vai ter que apresentar aquele trabalho, sofrendo com aquilo. Hoje você percebe que as universidades, vamos falar da nossa universidade, se eu chegar e falar com o meu professor, eu tentar negociar, eu tentar mostrar a minha dificuldade, que eu preciso de uma ajuda, você acha que é uma via bacana, assim, para o aluno? Olha, nós já tivemos casos assim que funcionaram muito bem. Por exemplo, o aluno, ele diz que é tímido e às vezes não é tímido, né? É introvertido, que é diferente. E o tímido, ele tem vontade de fazer, ele não consegue. Então, quando um aluno é tímido, eu normalmente converso com eles e peço para me contar uma coisa que ele sabe fazer bem. Normalmente são coisas técnicas, né? E aí você vai vendo a linha de raciocínio, que foi perfeita, que ele explicou, que tirou minhas dúvidas. Então você dá algumas estratégias. Primeiro, o que vai apresentar, ser técnico, não ter emoção. Fazer uma ficha com um checklist, não tem problema nenhum, você não vai escrever tudo, mas se você escrever os tópicos, você não vai esquecer. E quando é possível, porque os assuntos são confidenciais, normalmente você fala com o professor e eles são muito receptivos. E os colegas também são, quando você chega e fala, olha, eu tenho dificuldade nisso, as pessoas ajudam. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Essa é a palavra mágica, As pessoas ajudam, sabe?
E quem não ajuda, e quem ri, quem debocha, é essa pessoa que está errada. Sim. Né? E o professor vai intervir naquilo. Então, eu vejo que o que o Freud diz, que quando você tem consciência, você sabe. Você aprende a resolver ou você vai dar andamento àquilo. Então, você tendo consciência do que você faz bem, do que você não faz e o que você precisa de ajuda e procura essa ajuda, nossa, as coisas andam. Né? Isso aí que você falou, né, é muito legal. A pessoa tem um jeito de apresentar, não significa que ela tem que fazer graça como colega, que é popular, né, e apresentar. Então eu vejo isso muito, isso é muito bacana. Voltamos à questão da gente se comparar a outra pessoa, né? Aliás, se tem uma coisa que a psicologia tenta nos mostrar para acalmar um pouco essa questão da saúde mental, é a individualidade de cada um, né? Se a gente não buscar isso, se a gente quiser ser igual a alguém, vai estar sempre no sofrimento, sempre com questões a serem resolvidas e muita, às vezes, angústia, né? Envolvida. Ainda mais nós que estamos lidando sempre com pessoas, você vê, quando eu me comparo com outra, eu não vou atingir porque não é aquela vida que eu quero. E eu vou ser muito melhor no que eu gosto de fazer e no que eu faço com facilidade. Eu posso gostar de pintar, mas eu não faço com facilidade, então não vai ser a minha profissão. Pode ser um hobby, né? Mas eu tenho que ter consciência disso e fazer. Eu vejo que uma vez eu assisti uma palestra de um professor da faculdade de Berkeley e ele dizendo que quanto mais, se você treina muitas vezes, 8 horas por dia, você vai ficar tão bom quanto aquela pessoa que é um expert. Por que isso não acontece? Porque você treinar 8 horas por dia, mesmo de uma coisa que você goste, já é difícil, ainda mais uma coisa que você não goste. Mas eu acho que é importante você saber disso, porque vão existir coisas que você não gosta de fazer. E naquele momento você vai ter que fazer. E aí, como você vai superar isso? Uma outra coisa que nós estamos conversando aqui é você saber qual é o objetivo que você tem. Se o meu objetivo é mostrar para você um trabalho que você entenda, eu vou ter que usar a linguagem que você entenda. Eu, por exemplo, sempre trabalhei em metalúrgica com engenheiros. Então, não adiantava eu falar em motivação, em insights, eu tinha que falar com números. E quando você mostra números e aquilo que vai acontecer, eles entendem, porque é a linguagem deles. Uma outra coisa que eu vejo hoje é que nós só queremos ouvir o que nos interessa. E isso é uma oportunidade enorme que você perde de conhecer outras coisas. Mas, se eu, por exemplo, falo para você, e que eu vejo que os alunos têm que prestar muita atenção, que você é irresponsável, você pode não entender. Mas se eu falar, você não trouxe o trabalho, você não chegou na hora, você não fez o que você se comprometeu, você vai entender. Mas para eu fazer isso com você, eu tenho que ter uma coisa que é atenção por você. Atenção para eu estar atenta. Aí você vai entender. E quem é que quer ter atenção por outros? E esse aí é o assunto para o nosso próximo episódio. Isso aí dá, né? A gente precisa conversar sobre isso. Eu quero até te convidar novamente. Porque dentro das salas de aula hoje existem diversidades, né? Nós temos pessoas de 60 anos voltando a trabalhar, o pessoal está nos escutando, nós temos gente de 16 anos entrando na faculdade, nós temos gêneros, raças. A universidade, o nome já fala, é uma universidade. Então acho que é um tema para a gente trabalhar no nosso próximo episódio. A gente tem que só reforçar um pouquinho o que a gente trouxe de importante, que é a questão... busque ajuda, né? Isso. Administre seu tempo, que é muito importante, né? Converse com o professor, com os colegas, que é tão importante para... Assuma sua responsabilidade. Assuma, é uma decisão sua de querer fazer uma faculdade
E aí, bem-vindo à vida adulta, né? E o que você disse dessas diferenças, para mim fica muito claro que nós não devemos estar competindo, nós devemos nos complementar. E isso faz toda a diferença. Abra o novo, né? Mas eu quero te ver aqui novamente que esse tema se faz super necessário. Tá bom. E uma palavra final do nosso ouvinte. O que a gente pode deixar como recado, assim? Hoje nosso tema era falar sobre saúde mental após, né, o início da faculdade e a conclusão da faculdade. Eu vejo que se conheça, esteja aberto para isso, procure ajuda, mesmo se reflita nas pessoas que têm a vida que você quer ter, porque se eu não tenho, eu não vou te dar nada em troca, e realmente assuma as suas responsabilidades, faça o que você acha, o que você se compromete e peça ajuda, né? Nós estamos aqui para isso. Eu acho que a faculdade tem coordenadores que ajudam muito, tem o núcleo que eu vejo a diferença que faz quando nós podemos estar junto das pessoas. E uma coisa, todo dia, faça alguma coisa melhor do que você fez no dia anterior. E você vai vendo como você vai melhorando muito isso, né? Quero só finalizar com uma fala. Nossos esforços tendem a ser recompensados. Então vale a pena toda a transformação. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Obrigada aí pelo bate-papo. Obrigada.